Olá a todos! Na aula desta semana, eu vou estar falando em funções horárias do movimento circular uniforme e funções horárias do movimento circular variado. Até a aula passada, eu defini várias coisas com vocês. Eu defini o que era ângulo, como sendo a medida do arco sobre o raio. Eu defini uma grandeza física chamada período, que era o número de voltas que um objeto dava durante um certo intervalo de tempo. Disse que se o objeto dava uma volta apenas, esse intervalo de tempo era chamado de período, portanto, período é o tempo que o objeto demora para completar uma volta, né? Falei para vocês que existia uma velocidade angular que eu poderia definir como sendo a variação do ângulo que ocorria durante um certo intervalo de tempo. Essa velocidade angular tinha como unidade no sistema internacional radianos por segundo, lembrando que radianos não é bem uma unidade de medida, tá? Já que ele é a unidade de posição dividida por uma unidade de posição, também metros e metros, cancela o radiano, ele vale 1, na verdade. Falei para vocês que o movimento circular uniforme tinha uma aceleração que apontava sempre para o centro, e essa aceleração ela era chamada de aceleração centrípeta. Eu calculava ela como v² sobre r. Eu deduzi essa expressão para vocês e montei uma relação entre essa expressão, também dizendo que ela era calculada como velocidade angular ao quadrado vezes r. Tudo que é linear eu posso transformar em angular ou o contrário. De que maneira? Esse R está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, eu posso dizer que S é ângulo vezes raio. Ó, eu tô saindo daqui e vindo para cá. Só passei o R, que estava aqui embaixo, dividindo, para o outro lado, multiplicando. No caso do nosso movimento circular, o que variava era o espaço. E quando a gente variava o espaço, mudava-se o ângulo. O raio permanecia o mesmo, porque era sempre uma trajetória em torno de um ponto, era uma circunferência. Se eu pegar essa expressão aqui inteirinha e dividir ela por um número, essa expressão não muda. E eu posso generalizar esse número, chamando esse número de ΔT. E se eu dividir os dois lados pelo mesmo número que eu estou chamando de ΔT, eu fico com ΔS sobre ΔT, que é para nós velocidade linear. Nós ficamos com ΔΦ sobre ΔT, que para nós é a velocidade angular, isso vezes o raio. Ok? Então, eu relacionava o linear com o angular. Aqui em cima, eu relacionei o linear com o angular. Se eu pegar a expressão do movimento retilíneo uniforme, eu também consigo deixar ela, que é linear, de uma maneira escrita angular. Lembrando, eu deduzi isso em aula passada. Em aulas passadas, eu também falei em acoplamento de polias por correias, né? Fiz até o uso de um site de simulação para isso, que acontecia com as velocidades nessas situações, e também falei quando elas estavam acopladas em um mesmo eixo, o que acontecia na situação de eu ter polias com diâmetros diferentes, porém presas num eixo que girava, tá? Então, na aula de hoje eu vou falar só de funções, ok? Primeira função que eu tô pegando, que a gente já viu, é a função do movimento retilíneo uniforme. Nós já vimos essa função aqui, ó, S igual a S0 mais V vezes T. O que significava essa função? O meu objeto se deslocava em linha reta e ele estava sempre percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, eu tinha um vetor velocidade, que ele não modificava a sua direção, ele não modificava o seu sentido e ainda por cima ele mantinha sempre o mesmo módulo durante a trajetória. E aí, para descrever esse objeto, o movimento desse objeto, eu usava a expressão V igual a ΔS sobre ΔT.
Esse ΔS eu escrevi como posição final menos inicial, o ΔT como tempo final menos tempo inicial. Dei algumas características aqui quando eu falei desse T0, eu chamei ele igual a zero, passei isso para o outro lado e escrevi essa função. Se vocês voltarem em aulas anteriores, vocês vão ver que eu defini isso aqui para vocês. Isto aqui é algo linear. O meu objeto está andando em linha reta. Como é que eu faço para transformar algo linear em angular? Eu vou partir dos conceitos que nós já temos. Eu vou fazer o seguinte, nessa expressão aqui, ó, S igual a S0 mais V vezes T, eu posso dividir ela todinha por um número. Se eu colocar ela todinha no mesmo denominador, essa minha expressão não muda. Só que eu vou chamar esse número de número R, que é o raio da circunferência. Tá? A relação sempre entre linear e angular se dá através do raio. Se eu pegar essa expressão todinha e dividir por R, eu sei o que é φ sobre R. Φ sobre R é o que nós definimos como ângulo. Eu sei o que é φ0 sobre R. Para mim, isso aqui vai ser um ângulo também. Se S sobre R é um ângulo, S0 sobre R também é um ângulo, mas ele não é um ângulo qualquer. Ele é o ângulo que nós vamos chamar de ângulo inicial. Isso é o ângulo para quando o meu T vale 0. V sobre R. O que é o V sobre o R? O V sobre o R é a tal da velocidade angular. Se V é ômega R, o ômega é V sobre R. Então, eu escrevo essa expressão retilínea de que maneira? De uma maneira angular, desde que eu divida toda essa expressão por R. Se eu pegar essa expressão que eu tenho aqui embaixo e multiplicar ela por R, isso é, se eu pegar tudo isso aqui e fizer vezes o raio, que é um número qualquer, ela não muda, ela fica φ vezes R, φ0 vezes R, mais ômega T vezes R. Só que eu sei, por definição, que ângulo, ele é a medida do arco sobre o raio. Se o raio está dividindo, ele passa multiplicando. Então, eu posso dizer que φ vezes R é S. Então, isto aqui para mim é S. Isto aqui para mim é S0. Ômega vezes R é V. E isso ainda vezes T. Então, eu sempre transformo o que é linear em angular, linear aqui em cima, ó, em angular, dividindo por R. E eu sempre transformo o que é angular em linear se eu multiplicar por R. Lembrando que R é um número, ok? E o que é o tal do movimento circular uniformemente variado? Vamos pensar um pouquinho sobre o que vem a ser esse movimento circular uniformemente variado e como é que eu vou definir as coisas nele. Eu fiz aqui o que a gente costuma chamar em física de engenharia do improviso, tá? Eu peguei uma régua transparente laranja, nessa régua transparente laranja eu pus aqui alguns pedacinhos de cotonete, presos aqui com uma fita crepe, tá? Esses cotonetes, para mim, eles representam o vetor velocidade de um objeto, tá? A princípio, um objeto que está se movimentando em linha reta. Se eu deixei esses cotonetes todos com o mesmo tamanho, então imaginem aqui que todos eles têm o mesmo tamanho. O meu vetor velocidade, ele está o tempo todo com a mesma direção e com o mesmo sentido, paralelo aqui à minha trajetória, que é retilínea. Agora, eu quero transformar essa trajetória retilínea numa trajetória circular. E para isso, eu vou curvar essa minha régua, aproximando ela de uma circunferência. Meio difícil essa gambiarra aqui do improviso, tá? Mas faz de conta que eu transformei ela num movimento circular. Vejam o que aconteceu com o meu vetor velocidade, pessoal. O meu vetor velocidade, ele está sempre tangente à trajetória. Tá? Então, eu tenho aqui 3 vetores velocidades, ó, só curvei a régua, vejam, uma régua, eu curvei essa régua. E aí, o que eu observo que acontece com o meu vetor velocidade? Se eu dividir aqui a minha circunferência ao meio, o meu vetor velocidade, ele vai estar sempre formando um ângulo de 90 graus com o raio, com o diâmetro da circunferência, tá? Ele é sempre tangente à trajetória.
Esse meu vetor, ele tem o mesmo tamanho o tempo todo. Portanto, é um movimento circular uniforme, onde essa velocidade aqui, ó, ela era uma velocidade linear, ela continua sendo linear, ok? Porém, ela está representada tangencial à trajetória. Agora, imaginem vocês que eu modifique o tamanho desse cotonete. Vou fazer isso. Então, vejam aqui, ó. Tenho uma velocidade pequena, uma velocidade média e uma velocidade aqui bem grande, tá? Mudei o tamanho dos vetores velocidades numa trajetória retilínea. O que significa que existe aqui uma aceleração. E a gente sabia calcular essa aceleração no caso do movimento retilíneo. De que maneira nós calculávamos a aceleração no caso do movimento retilíneo? Então, o meu objeto, ele descreve uma linha reta, onde o meu vetor velocidade, ele começa pequeno, depois esse meu vetor velocidade aumenta de tamanho, e aí meu vetor velocidade aumenta mais ainda o tamanho dele, ok? E aqui ele tá me dizendo, ó, tô me deslocando para a direita. Eu tenho uma aceleração aqui, que seria um vetor para a direita também. E no nosso caso, esse vetor aceleração aqui, ele não modificava de tamanho. Por qual motivo? Porque o módulo do meu vetor velocidade, ele estava sempre variando da mesma forma. Isso é, o tamanho do vetor velocidade variava sempre na mesma quantidade dentro de um intervalo de tempo. E aí nós definimos uma aceleração, que a gente pode chamar de aceleração linear, porque é no caso da linha reta, como sendo ΔV sobre ΔT, variação no tamanho do meu vetor velocidade. Aqui na minha régua, eu variei o meu vetor velocidade representado pelo cotonete, ok? E aí eu tenho uma aceleração, ó, igual tá lá na minha figura, eu tenho uma aceleração aqui que está na mesma direção do meu vetor velocidade e até com o mesmo sentido que ele, ok? Vou curvar essa minha figura. Ó, tô transformando o que era reta em uma circunferência. E sempre que eu transformo o que é retilíneo em circular, vejam o que acontece. Eu tenho aqui, ó, a velocidade, que é esses vetorzinhos aqui, ó, tangencial à minha trajetória. O que significa que eu tenho uma aceleração aqui para o centro, que é a aceleração centrípeta. Essa aceleração, ela existe por quê? Porque o meu vetor velocidade modificou a direção e o sentido. Porém, eu também tenho uma aceleração que existe devido à modificação do tamanho desses vetores aqui, ó, que é a aceleração linear. Então, no movimento variado, movimento circular variado, né, onde o meu objeto descreve ali uma trajetória curvilínea, o que que eu tenho? Eu tenho o meu vetor velocidade aqui, depois eu tenho o meu vetor velocidade aqui, aumentando de tamanho, tá? E eu tenho a aceleração para o centro, que é a aceleração centrípeta, ok? Que agora não tem sempre o mesmo tamanho. E por que que ela não tem o mesmo tamanho o tempo todo? Porque a aceleração centrípeta, ela é v quadrado sobre r. E esse v está variando com o tempo, ó, variando no tamanho dele. Antes, a aceleração centrípeta tinha sempre o mesmo valor, porque esse v aqui, antes ele era constante. Agora, esse v muda com o tempo. Ele é v igual a v0 mais at, porque eu tenho uma aceleração envolvida na situação, ok? Aonde está esse meu vetor aceleração? Ó, esse meu vetor aceleração, ele tá aqui, gente, ó. Tô desenhando ele aqui em cima do meu vetor velocidade. E ele tem sempre o mesmo tamanho. Então, eu vou ter duas acelerações nesse caso. Uma aceleração que aponta para o centro, que é a aceleração centrípeta, e uma aceleração que está sempre paralela ao meu vetor velocidade, que eu chamo de aceleração linear. Alguns livros chamam de aceleração tangencial. Por que tangencial? Velocidade está tangencial à trajetória, a aceleração está paralela à velocidade, então ela também está
tangenciando a trajetória. Então, no caso do movimento circular, agora vai existir uma outra aceleração também, que eu vou chamá-la de aceleração angular. Uma outra aceleração, mas já não tem duas, já não tem a tangencial e já não tem a centrípeta. Sim, mas essa aceleração angular, na verdade, é uma forma angular de eu escrever a aceleração tangencial. Ok? Então, eu vou pegar a aceleração tangencial e eu vou relacionar ela com a aceleração angular. Então, na verdade, não é uma aceleração nova, é só um nome diferente que eu vou dar para a aceleração tangencial. Por quê? Porque eu vou estar escrevendo ela com elementos que são elementos angulares. O que acontece na situação? Vejam, eu desenhei o vetor velocidade V1 tangente à trajetória. Tangente à trajetória significa que ele forma um ângulo de 90 graus com o raio da circunferência, ok? O que eu sei desse meu vetor velocidade? Ele está mudando de tamanho, o que significa que eu poderia dizer, olha, tem um vetor aceleração aqui, linear, ou um vetor aceleração que eu posso chamar de tangencial. Tá, mas toda vez que eu mudo essa tal velocidade linear, eu sei, ó, V é ômega R. O meu R tem sempre o mesmo tamanho aqui no movimento circular, graças a Deus, né? Se o meu V está mudando, automaticamente o ômega, a velocidade angular, está mudando também. Quanto mais rápido ele se movimenta nessa circunferência, mais rápido ele está descrevendo esses ângulos. Portanto, a variação do ângulo não está ocorrendo sempre da mesma forma aqui. Por quê? Porque eu estou variando essa velocidade. Ao variar essa velocidade, eu vou variar essa velocidade também. Quando eu estou variando a velocidade angular durante um certo intervalo de tempo, eu vou dizer, portanto, que se a velocidade angular mudou com o tempo, existe uma aceleração. Como é que eu vou definir essa aceleração? Como aceleração angular. Velocidade linear muda? Aceleração linear. Velocidade angular muda? Aceleração angular. E essa aceleração angular eu vou definir como sendo variação do ângulo que ocorre durante um certo intervalo de tempo. Unidade. Velocidade angular é dada em radianos por segundo. Tempo é dado em segundos. Radianos por segundo dividido por segundo, radianos por segundo ao quadrado. E aí eu defini a tal da aceleração angular, que é a mudança da variação do ângulo que ocorre durante um certo intervalo de tempo. Mas eu consigo relacionar essa aceleração angular com essa aceleração tangencial ou essa aceleração linear. De que maneira eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso pensando na relação. A aceleração linear não é ΔV sobre ΔT? Isso aqui é escrito linearmente, variação de velocidade dividida por tempo. Como é que eu posso escrever essa velocidade aqui, ó? V é ômega R. Eu já tenho uma relação entre V e ômega. Se V é ômega R, eu vou trocar esse V pelo ômega vezes R. O que é que está variando? O ômega ou o R? O R não. O R é sempre o mesmo na trajetória. Mas ele está escrevendo ângulos diferentes agora, a cada intervalo de tempo. Então, esse delta pertence ao ômega, que é a velocidade angular. Então, eu vou ficar com aceleração linear, troquei o V por ômega R, então ficou delta ômega vezes R, tá? O delta não é do R, é do ômega. Delta ômega sobre delta T, variação de velocidade angular por tempo, é o que nós chamamos de aceleração angular. Então, a aceleração linear ou tangencial, ela nada mais é do que a aceleração angular vezes o raio. Então, eu não inventei uma aceleração nova, eu só escrevi a aceleração tangencial ou aceleração linear de maneira angular. Isso é, eu escrevi essa expressão usando ângulos. Como é que fica, então, as nossas funções horárias?
Nossa, no movimento retilíneo uniforme nós tínhamos várias. Uma delas era V igual a V0 mais AT. Da onde veio essa função V igual a V0 mais AT? Ah, veio lá da definição da aceleração. A aceleração não era ΔV dividido por ΔT? Quem era o ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. Quem era o ΔT? Tempo final menos tempo inicial. E aí eu considerava o tempo inicial igual a zero e escrevia, ao invés de V1, eu escrevia V0. Pegava o t que estava dividindo, passava multiplicando e escrevia a função V igual a V0 mais A vezes t. Se eu pegar essa expressão, que é linear, e dividir ela todinha pelo raio, lembrando, o raio é um número, eu vou ficar com V sobre R. Quem que é V sobre R? V sobre R é velocidade angular. V0 sobre R. Se V sobre R é velocidade angular, isto aqui também é uma velocidade angular, porém com a velocidade inicial. Portanto, eu vou chamar de ômega inicial. A dividido por R. Poxa, a aceleração linear, ela era angular vezes o raio. Então, a angular é a linear dividida pelo raio. Então, eu vou pegar esse A sobre R e vou trocar por alfa. Então, o que era linear, eu escrevi de maneira angular. Como se está linear, eu divido pelo raio. E aí, eu transformo em angular. O que é angular? Se eu multiplicar pelo raio, eu transformo em linear. E vai ser sempre assim, porque a relação entre o linear e o angular, o que modifica quando eu tenho algo que está em linha reta para algo que faz uma circunferência, é que eu estou incluindo aqui, um raio, uma distância entre alguns pontos. Ok? Então, é isso o que a gente tem nessas situações. Se eu pegar a função horária da posição, num caso que tem a aceleração, qual que ela é? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, sorvetão. Dividir ela todinha pelo raio, S sobre R. Quem que é S sobre R? É ângulo. S0 sobre R, ângulo inicial. V sobre R é velocidade angular. Mas, é o V0, então eu vou chamar de velocidade angular inicial. A dividido por R. Quem é A dividido por R? Eu joguei o 2 um pouquinho de escanteio aqui, Peguei só o A e dividi pelo R. Mas tá tudo multiplicando aqui embaixo por R, né? Mas A sobre R é alfa, que é a aceleração angular. E aí, ficou, ao invés de S, φ. Ao invés de S0, φ0. Ao invés de V0, ômega zero, ao invés de A, alfa. E tudo isso se relaciona. De que maneira? Se é linear, eu divido por R e transformo em angular. Se é angular, eu multiplico por R e transformo em linear. Ok? E com isso, nós trabalhamos todas as expressões, inclusive a expressão de Torricelli, onde eu tenho que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, só que agora eu não vou dividir por um número R. Eu vou dividir por um número que eu vou chamar de R ao quadrado. Mas não muda nada, é um número também. Só que V ao quadrado sobre R ao quadrado, põe o V e R em evidência e deixa o quadrado lá fora. Isso é ômega ao quadrado. V0 sobre R, se eu puser em evidência o quadrado lá fora, isso é ômega zero. Aqui, aqui eu fiz o seguinte. Eu fiz 2A delta S R ao quadrado. R vezes R, certo? Só que A sobre R é alfa. Delta S sobre R, tem um delta, ok? Isso vai ser delta S sobre R é ângulo, é φ. E aí, a minha expressão ficou com alfa e φ. Tudo que era linear virou angular. De que maneira? Desde que eu divida tudo por R ao quadrado.
ok? E aqui embaixo é angular. Se eu multiplicar por r ao quadrado, eu transformo isso aqui em linear, ok? Então, tudo que é linear vira angular. E o contrário também acontece. É importante para a gente lembrar funções que estão escritas de maneira linear. Vem lá do movimento retilíneo, certo? Quais são? Sorvetão, Voate, Torricelli. Para todos eles, a aceleração é constante, tá? Que aceleração é essa? É o tal do ΔV sobre ΔT, da aceleração linear ou tangencial. Como é que elas ficaram na forma angular? Ao invés de S, φ. Onde tinha S, eu pus φ. Não importa em qual expressão. Onde tinha V, eu pus ômega. E onde tinha A, eu pus alfa. Qual é a relação que existe entre eles? S é φ vezes R. V é ômega vezes R. E A é alfa vezes R. Se eu pegar o angular, tudo que é angular, e multiplicar por R, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando em linear. Ok? Então, eu preciso saber dessas relações. Antes de ir para as questões comentadas, algo importante para nós sabermos. No movimento circular variado, tem duas acelerações. A aceleração linear, que eu posso escrever de que maneira? Alfa vezes R, ok? E eu tenho uma aceleração que é centrípeta. E essa aceleração centrípeta, ela pode ser escrita como ômega ao quadrado vezes R. Isso é, eu estou escrevendo uma aceleração aqui tangencial, de maneira que apareça ângulo, grandeza angular. Estou escrevendo a aceleração centrípeta de uma maneira que apareça uma grandeza angular. Se eu não quiser escrever de maneira angular, eu tenho a aceleração linear aqui, o meu ΔV sobre ΔT. Eu tenho aqui a aceleração centrípeta, que é o V quadrado sobre R. E aí eu posso escrevê-las de maneira, de um modo, né, que eu estou usando as expressões que são lineares, tá? Aceleração angular tem como unidade de medida radianos ao quadrado, radianos por segundo ao quadrado, tá? Raio tá em metros. Mas radiano não vale 1? Se radiano vale 1, 1 vezes metro dá metro, dividido por segundo ao quadrado. Então, a unidade da aceleração vai ser sempre metros por segundo ao quadrado, tá? A linear, a tangencial. A angular, radianos por segundo ao quadrado. E se eu quiser a aceleração resultante disso tudo, gente? Aí eu tô pegando pesado, né? Porque tem duas. Tem a centrípeta e tem a tangencial, unidas origem com origem. Tô usando regra do paralelogramo, ok? Onde eu vou achar uma aceleração resultante, que vai aparecer aqui, ó. E para calcular o módulo dela, eu uso o teorema de Pitágoras. Com quais acelerações? Com a aceleração tangencial, com a aceleração centrípeta. Ao quadrado, somo as duas e depois tiro a raiz quadrada, ok? Vamos para as nossas questões comentadas sobre esse assunto na nossa próxima gravação.